Oi, posso ter alguns minutos corporativos da sua atenção? O Minutos Corporativos de hoje recebe Maria Tereza Lima, diretora executiva da Embratel para Governo. O tema é Saúde 4.0. Como a tecnologia vem melhorando o atendimento na saúde pública e otimizando o acesso a dados e logística na área. Como foi o trabalho de migração de dados do Ministério da Saúde em meio à pandemia? É logo mais depois da vinheta. Mas antes, já deixa o seu curtir. Compartilhe esse episódio. E se você puder, claro, se inscreva no canal. Para a gente fazer essa comunidade crescer, a gente precisa sim da sua colaboração. Aí, depois de inscrito, você pode clicar no sininho. Assim você recebe todas as notificações e novidades aqui no canal. Agora sim, depois da vinheta, fique conosco, porque o papo é bom. Maria Tereza, que bom ter você aqui no Minutos Corporativos FutureCom. Muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme estar com vocês para tratar desse tema que é tão relevante, né, a saúde. E mais relevante ainda quando nós estamos atravessando esse momento tão difícil da pandemia. Então, conte comigo aí para esse bate-papo. Ai, que maravilhosa. É isso mesmo, né? Saúde, desde que a gente, na verdade, para nascer a gente já precisa de saúde, né? Mas neste momento nunca se precisou e nunca de saúde e nunca precisou assim também a gente cuidar disso e é disso que a gente vai então bater esse papo agora no Minutos Corporativos. E para começar, eu já gostaria de saber como que a Embratel está posicionada neste segmento. Ótimo. Bom, eu queria dizer que a Embratel, mesmo antes da pandemia, já vinha desenvolvendo um conjunto amplo de soluções para a saúde, tá? Quer dizer, não foi algo que surgiu em função da pandemia. Nós temos hoje aqui um grupo de especialistas que conhecem profundamente o ecossistema todo de saúde. Eles já vinham trabalhando conosco, né? No projeto de novas soluções. Nós também, ao longo dos anos, fomos realizando parcerias com os principais players tecnológicos do mercado, com o objetivo de apoiar esse mercado, desenvolvendo soluções, realizando uma consultoria para esses clientes da vertical de saúde e também integrando soluções de ponta para oferecer o que há de melhor para a saúde brasileira. Muito bem. Aí então você já começou aí falando, né, quais são as soluções que as instituições desse setor e também o governo mais demandam de vocês para atender a área da saúde? Olha, se nós olharmos o ecossistema da saúde, pensarmos assim como se fosse um sistema em camadas, né? A primeira coisa que eles demandam naturalmente é conectividade, seja ou seja móvel. E, por se tratar de saúde, precisa ser uma conectividade com garantia de qualidade e disponibilidade. Também vemos que há uma demanda grande por soluções seguras de Wi-Fi. Você imagina agora, né, que a maior parte dos profissionais, na vacinação, por exemplo, trabalhando em ambientes abertos, né, para evitar concentração de pessoas. Então, eles precisam contar com Wi-Fi seguro e gerenciado, sempre lembrando disso, segurança permeia tudo, para que eles possam executar suas atividades. Então, os profissionais da área de saúde precisam de mobilidade. Então, as soluções de Wi-Fi são bastante solicitadas. Também outro desafio que nós estamos vendo é que precisam de equipamentos. E no meio dessa pandemia, no meio dessa agilidade que foi exigida de todo mundo, né, para colocar as soluções funcionando com muita rapidez, os nossos clientes começaram a solicitar o fornecimento de equipamentos, sejam laptops, tablets, smartphones, como serviço, porque não dava tempo de sair, adquirir, receber, implantar, distribuir. Então, isso também nós estamos fazendo, né? E aí não podemos fugir do assunto, né? Cloud.
O que mais tem sido solicitado durante essa pandemia são serviços em nuvem, e que são a base para qualquer transformação digital. E que se imagine acontecer num ambiente como esse que nós estamos vivendo, precisa de cloud. Segurança, como eu falei. Temos uma oferta grande, gente, de soluções de inteligência artificial e analytics, isso também tem sido procurado. Soluções para atendimento ao paciente, ao cidadão, do tipo de soluções de omnichannel, com inteligência artificial. Então, assim, as soluções são muito amplas, né? E nós procuramos construir essas soluções de uma forma de um Lego, de tal maneira que cada cliente, tendo a sua demanda particular, nós possamos atendê-lo de uma forma satisfatória e atendendo às expectativas. Muito bem. Ô, Maria Tereza, mas uma coisa que a gente não pode negar é que, assim, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Exatamente. E aí... É tudo para ontem. Exato. E tudo tem que ser de excelência, né? Assim, isso que eu ia falar. Você não pode fazer coisas mais ou menos boas, né? Elas têm que ser excelentes. Não há espaço para isso, né? Para mais ou menos, é tudo para ontem e é tudo caminhando, não parou nada, né? Nada parou para a gente poder se acomodar, assim, se organizar, não é nem acomodar o que não está tendo, né? Você está coberta de razão, e essa é como fazer a manutenção do avião com o avião voando e tendo que chegar ao seu destino na hora certa, né? Exatamente isso. Boa comparação, muito bem. E aí, a gente está falando então de cloud, então a migração dos dados para a nuvem já era algo que vinha acontecendo gradualmente na área da saúde ou se intensificou na pandemia? Já vinha acontecendo, né? Essa transformação, se você olhar para trás, uns 3, 4 anos, isso já vem acontecendo, alguns setores de uma forma mais avançada, outros menos, mas a experimentação já vinha acontecendo. Mas não tem dúvida, a pandemia acelerou assim, aquilo que vinha sendo feito dentro de um planejamento, e que todos diziam assim, olha, eu vou experimentar, daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos migrar. Isso foi atropelado pelos fatos. E, de fato, se acelerou muito a migração para a nuvem. Com certeza, como acho que tudo no mundo, né? Foram essa aceleração mesmo. E aí, Maria Tereza, apesar das mudanças que experimentamos no último ano e meio, né? A gente já está na metade de 2021, meu Deus. Ai, já acabou o primeiro semestre. Pois é, gente do céu. Mas que a gente já fez tanto, e ao mesmo tempo parece que foi ontem, é isso mesmo, né? E aí, então, a gente experimentou tudo nesse último ano e meio. Há instituições que temem ainda a migração para a nuvem? Como garantir segurança, especialmente no momento em que acompanhamos vários vazamentos de informação? Ótima pergunta. Eu entendo até que a cautela que as instituições tinham naquele momento de tomar a decisão de ir para a nuvem, querendo experimentar, querendo fazer um processo lento, vinha um pouco dessa insegurança, né? Como é que vai ser? Eu vou colocar meus dados na nuvem, isso pode comprometer a segurança das minhas informações, pode ter afetar meus clientes, ou o cidadão, ou os pacientes, por exemplo, na área de saúde. Então, quando a decisão foi tomada de se migrar com essa agilidade, a nossa experiência mostra que é possível, sim, fazer essa migração com muita segurança, respeitando as regras de sigilo e confidencialidade, e inclusive da LGPD, e para usar as ferramentas de segurança disponíveis no mercado, que nós temos aqui, as ferramentas que já estão embarcadas nas próprias soluções de nuvens públicas, realizando um controle de acesso muito rigoroso às informações, utilizando criptografia e blockchain em alguns casos. Então, usando isso e fazendo esse trabalho com profissionais experientes, com uma empresa confiável, não há receio nesse processo. Não há o que temer, muito bem. E aí, um trabalho muito importante que vocês fizeram foi junto à Prefeitura de Teresópolis, né, para o monitoramento online das vacinas, utilizando a solução Claire Smart Monitoring. Essa rua
Como que funciona a tecnologia desenvolvida pela Embratel? Você pode contar um pouquinho para a gente? Posso sim. Bom, quando surgiu, né, no meio dessa confusão, a necessidade de transportar, receber, transportar e armazenar vacinas, e cada vacina exige uma faixa de temperatura adequada para não perder a sua validade, nós, então, através do nosso BION, que é o nosso hub de inovação, prospectamos startups no mercado e acabamos selecionando uma startup e desenvolvemos essa solução. É uma solução que envolve a internet das coisas, através de dispositivos que são instalados nos locais onde estão as vacinas, pode ser nos containers, no transporte, nas geladeiras, e esse dispositivo coleta permanentemente informações sobre a temperatura que está sendo monitorada, e caso essa temperatura se afaste dos limites que foram estabelecidos, aí o limite é 1 para cada tipo de vacina, ela então alarma e você, através de um painel, consegue acessar essa informação para tomar uma ação imediata, né? Evitando coisas como nós vimos e foram divulgadas nos jornais, né? De vacinas que estavam armazenadas e o refrigerador falhou, deu defeito, faltou energia durante o fim de semana e ninguém foi avisado para ir lá e para tomar uma atitude. Então, é uma iniciativa de internet das coisas, é uma iniciativa de simples implementação e que tem um valor enorme quando nós pensamos que isso preserva a vacina que todo mundo quer no braço, né? Então, assim, não podemos perder uma vacina, né? Nada, valioso demais, assim, ó, e por mais simples que seja, teve desafios, né? Então, assim, quais que foram os principais desafios dessa implementação? Bom, assim, ela é, como eu falei, né, não é algo complexo, ele é de simples implementação e de rápida implementação. O desafio é definir para cada vacina quais são os intervalos, instalar os dispositivos com o acesso à internet, e aí, então, treinar as pessoas, porque o aplicativo é simples, e você pode ver, inclusive, acompanhar no seu smartphone, no seu computador, para que as pessoas que vão gerenciar as vacinas, né, por exemplo, as temperaturas, tenham essa informação a tempo e a hora e possam tomar uma atitude. Então, o desafio é mais ou menos esse, mas é algo que eu repito, é simples, e comparando com os custos das vacinas, né, que nós temos, que agora, inclusive, estão sendo bastante discutidos, é ínfimo comparado ao benefício que ele traz. Maravilhoso. Oh, Maria Tereza, como que foi realizado o trabalho de migração de informações de portais e aplicativos do Ministério da Saúde para a nuvem? Foi correr contra o tempo? Sim, né? Olha, Já faz assim? gente, eu tenho uma brincadeira aqui que eu falo assim, Deus protege os incompetentes. Não é bem o caso, porque nós não estamos falando de incompetência, mas foi uma grande coincidência, porque nós assinamos um contrato com o Ministério da Saúde em 16 de dezembro de 2019. Ainda não se falava, se lia, né, que havia uma pandemia começando, ninguém sabia como isso ia acontecer. Inicialmente foi feito um trabalho, um planejamento para a migração que iria durar quase um ano, sendo feito passo a passo, etapa a etapa. Nos primeiros dias de março, quando nós estávamos ainda trabalhando nesse planejamento, surgiu uma necessidade urgente do Ministério de levar grande volume de aplicações para a nuvem. E aí eu queria fazer um parêntese, porque eu queria agradecer e elogiar o nosso time técnico, né? Que junto com o time técnico do Ministério da Saúde fez um trabalho fantástico. O que deveria ser feito em meses foi feito em menos de um mês, com muito sucesso. Eu reputo isso ao comprometimento desse time e à qualificação desse time. Então, sim, foi um sucesso. E se você pode imaginar que fazer isso no meio daquele momento de pandemia e de falta de informação, né? As pessoas estavam um pouco ainda perdidas, exigiu um esforço bem grande. Eu tenho muito orgulho desse time que trabalhou nisso.
Eu agradeço sempre a eles. Eu quero também fazer um parênteses, então eu também quero agradecer como brasileira, né, para toda essa equipe. Então, que bonito isso, e parabéns, e muito obrigada também, né? E aí, falando dessa equipe dedicada, assim, a questão do tempo, você falou ali, começou em 2019, mas quanto tempo necessário entre definição do projeto, ação e implementação? Como eu falei, existia um trabalho sendo feito de planejar, começou lá em janeiro, fevereiro, planejar tudo que ia ser feito ao longo do ano. Uhum. Quando março chegou e a pandemia se estabeleceu, esse planejamento ele foi todo revisto e novas prioridades foram colocadas para que Rede Nacional de Dados em Saúde, que o Conect SUS, que tudo isso pudesse ir para a nuvem o mais rapidamente possível. Isso não estava no planejamento do V0. Então, isso foi feito num período muito curto, entre planejar e executar em menos de um mês. Várias dessas aplicações já estavam rodando sem nenhuma interrupção do serviço, sem que a sociedade percebesse essa mudança de levar os dados que estavam dentro da infraestrutura do próprio Ministério da Saúde, do DataSUS, para uma nuvem pública. Acho que foi um case de sucesso mesmo. Muito sucesso, nossa, um mês muito rápido, muito ágil, então muito bom, um belo trabalho. É impossível pensar segmento de saúde sem análise de dados, especialmente neste momento. Quais são as expectativas da Embratel em relação aos projetos de IoT para a saúde, como o desenvolvido para a Prefeitura de Teresópolis? Tá, fazendo um comentário em duas etapas. O projeto de IoT para a saúde ele tem uma aplicação prática, ou seja, o resultado nós não podemos perder vacina. Então, esse é um resultado prático. Mas a análise de dados, ela vai muito além disso. Com a quantidade de informações que estão hoje na nuvem, nesses sistemas de saúde, que envolvem pacientes, equipes médicas, procedimentos médicos, exames, informações laboratoriais, informações sobre equipamentos, a análise de dados vai muito além disso. Imagina, eu vou dar um exemplo simples, né? Que você consiga, através da análise de dados de um grande hospital, estabelecer escalas de trabalho das equipes médicas que melhor atendam a demanda, e isso vai se adaptando praticamente dia a dia. Imagina que você pode usar esses dados, por exemplo, para acompanhar uma evolução de uma pandemia, como é o caso, ou de doenças crônicas, para comparar os dados dos resultados de tratamentos com aqueles que dão melhor resultado. Imagina que você, um hospital, imagina quantos equipamentos de alto valor, né? Aqueles equipamentos de imagem, quantos existem, quantos precisam sofrer manutenção periódica. Uhum. Se você tiver, através de análise, o poder de conhecer o momento exato de fazer uma manutenção preditiva, nós teremos menos equipamentos indisponíveis, com defeito, e isso vai acontecer de forma mais rápida, natural, mais barata, eficiente, inclusive. Então, assim, o poder da análise de dados no setor da saúde é muito grande, e é nele que nós estamos trabalhando agora. Nós temos aqui dentro cientistas de dados, analistas de dados, que trabalham sempre em buscar como utilizar o dado e transformar aquilo numa informação que gera uma ação em benefício do nosso cliente, no caso, aí, os clientes da área da saúde. Eu acho que o potencial disso a gente ainda nem consegue imaginar, é muito grande. Enquanto você está falando, vai imaginando, acho que quem está nos assistindo aqui também vai imaginando tudo que você vai descrevendo, o quanto isso é importante, mas realmente, né, há muito ainda que a gente não consegue imaginar, mas muito bom. Muito obrigada por essas informações. A gente vai falando de 5G. E aí, de que forma que ele pode acelerar a implementação de projetos que coloquem o paciente no centro das decisões? Bom, nós estamos, inclusive, com alguns projetos de experimentação de uso de 5G na área de saúde.
Uma das aplicações que você mais lê, né, é que a partir da disponibilidade do 5G, você vai ter muitos vestíveis, muitos dispositivos que vão acompanhar a evolução de todas as informações de saúde dos pacientes, e os médicos ou sistemas que analisam essas informações poderão indicar determinadas condutas, tratamentos, indicar o momento certo de fazer um acompanhamento, um determinado exame ou uma determinada operação, por exemplo. Então, isso é muito comentado que nós ouvimos. Mas vai mais além disso. Nós estamos trabalhando em casos de uso de robôs para realizar cirurgias, né? Telemedicina, mas aí compartilhando mais exames de imagem, que exige uma maior precisão, né? Então, assim, tem muitos projetos que estão agora em fase de, inclusive, nesse momento, nós estamos em fase de planejamento e implementação com alguns grandes players. Não é possível ainda anunciar, mas nós vamos ter novidades muito em breve. Ai, que bom! A gente já te convida para voltar aqui. Assim que tiver divulgado, faço questão de mostrar para vocês. Ai, maravilhoso! Já está esperando aqui. E, Maria Tereza, enquanto a gente foi batendo papo aqui, foi conversando, você já foi falando de muitas lições que a pandemia tem, né? Então, a gente já está falando disso desde o começo. Mas, sim, para você, quais são as lições que a pandemia deixa para o setor de saúde e para a Embratel? A experiência mostra que nós ainda somos muito desiguais, quer dizer, o país ainda é muito desigual, então nós precisamos democratizar esse avanço tecnológico para todas as regiões e para todas as pessoas. E esse é um exercício que nós levamos muito a sério. Nós sabendo das diferenças, né, regionais, econômicas e sociais que existem no nosso país, é como oferecer as melhores soluções, as mais eficientes, que atendam a demandas tão variadas, né? Variadas. Que os setores possam utilizar. Não adianta eu ter uma solução de ponta caríssima, mas eu não consigo atender uma comunidade quilombola lá, por exemplo, que está no Maranhão. Então, nós precisamos democratizar isso. Muito bom, muito bonito isso, muito importante, né? Exatamente isso. E vamos falar um pouco de tendência tecnológica. Qual será a grande tendência tecnológica para o setor da saúde? Se tivesse que escolher apenas uma, qual seria? Como os governos poderão seguir essa tendência também para atender a saúde pública? Eu entendo que inteligência artificial aplicada ao setor de saúde tem um potencial muito grande. Tudo que nós falamos aqui vai ser utilizado cada vez em mais larga escala. Isso. Inteligência artificial tem um potencial de melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas a partir das informações, das análises e dos subsídios que elas geram para as decisões públicas e privadas na área de saúde. Muito bom, muito bem. O papo está maravilhoso, tudo que você está colocando aqui para a gente é tão importante e assim, de uma maneira muito gostosa de ouvir e de se atentar mais ainda para isso, né? Saúde já estava no topo, assim, explodiu, já está no nível hard de importância, né? A saúde. E aí a gente vai para a pergunta que é a primordial aqui no Minutos Corporativos, para quando a gente vai finalizar, que é a seguinte, Maria Tereza, se você pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional, sua vida, com quem você falaria? Escolha difícil, né? Tantas pessoas que eu admiro, com as quais eu gostaria de estar agora, nós não podemos estar com as pessoas próximas. Mas eu pensando bem, o meu avô paterno, chamava Azevedo Lima, é meu sobrenome, foi um médico e político. E ele atuou no início do século passado, junto com as autoridades de saúde do Rio de Janeiro, combatendo a gripe espanhola. E ele teve, assim, ele pôde reportar isso, descrever isso no livro que ele escreveu. Eu gostaria muito de poder conversar com ele para entender qual foi o desafio que ele teve naquele momento.
Acho que seria muito interessante Que confrontar. maravilhoso! Nossa, seria incrível. Você chegou a conhecer o seu avô? Cheguei a conhecer, mas ele faleceu, eu era muito nova, ele é uma pessoa muito interessante. Com certeza. E ele foi o médico mais novo formado no Brasil, até aquele momento, eu não sei se hoje tem, ele se formou em medicina com 17 anos, ele era de uma família de médicos, e ele logo cedo adotou uma posição política e sempre em prol das pessoas mais necessitadas, de baixa renda, uma pessoa incrível. Incrível. Mas é um outro programa, outra conversa. Não, mas calma, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi isso também, assim, ali quando você tem mais gente na sua família que foi também para a área da saúde? Não. O último médico da família foi um irmão do meu pai, né, filho desse meu tio, que já faleceu também. Depois a família foi para outros ramos. Meu pai foi jornalista, já falecido, minha mãe professora. E na minha geração, fomos todos engenheiros. Mas tem em mim, assim, até lendo o que ele escreveu, tem em mim essa paixão pela saúde, pelas pessoas, pelo cuidado com as pessoas, por garantir que todos possam ter os mesmos direitos, que sejam iguais. Isso eu acho que é uma herança que ele deixou para a gente. E olha, e que coisa, assim, a vida é tão bonita, ela se encarrega de tantas questões interessantes, né, que você agora está ali também atuando muito fortemente na área da saúde, por isso que eu até falei, nossa, que bonito, então, com certeza ele é bem inspirador para você, né, e para todos nós, é isso que dá para a gente fazer um outro programa para falar dele, com certeza. Podemos contar, Nossa, maravilhoso, eu adorei saber isso, muito obrigada por dividir isso também, né, tão seu, assim, mas também tão do mundo, né, que você faz parte dessa família, dessa cadeia toda, né, e eu tenho certeza que, assim como ele, como ele, né, colaborou para toda a história, você também vem fazendo isso muitíssimo bem, Maria Tereza Lima. Que bom mesmo, continue, muitíssimo obrigada. Continue fazendo tudo isso, vida longa, para todas essas transformações, né? E muito obrigada por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo para o nosso país, na vida de cada um, assim, ao mesmo tempo que tão particular, mas, né, como todos somos, a população toda aqui, então, muitíssimo obrigada. Obrigada por todas essas informações, tenho certeza que quem está nos assistindo também está bem interessado nisso, né, em até saber mais. Então, se quiser saber mais sobre a Maria Tereza, vai aparecer ali o endereço dela no LinkedIn, e você também pode escrever para minutoscorporativos@informa.com, se quiser deixar qualquer mensagem ou pergunta para Maria Tereza, ou então dar alguma sugestão aqui, a gente quer ouvir você faz parte do nosso Minutos Corporativos. Então, muito obrigada pela sua audiência, Maria Tereza. Nossa, acho que eu vou fazer um especial Maria Tereza aqui comigo. Olha... Te agradeço muito, adorei o papo. Eu também, muito. Sou uma aprendiz, né? Eu devo dizer que eu não sou um especialista, eu acho que eu sou um aprendiz e quero aprender todo dia um pouquinho mais. Mas agradeço muito a oportunidade e vamos para o próximo papo. Assim que tiver um chão para nós conversarmos sobre outro. Eu estou aqui já na espera, já anotei aqui no meu caderninho. Você, muito obrigada por toda a gentileza e humildade e sabedoria, né? Que acho que é isso aí que move bem os grandes líderes. Então, muito obrigada, Maria Tereza, e muitíssimo obrigada a você que está aqui conosco. Continue com todas as novidades que o FutureCom tem para você. Até breve!